Então, o tema de hoje é a vez do jovem, né? É a hora do jovem tomar decisão, botar a cara a tapa, arriscar, tentar acertar, saber que também vai errar, mas tomar decisão, né? Sair um pouco ali da barra da saia da mãe, da barba do pai. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai entrevistar uma pessoa que tem muita experiência, né? Chique, hein? Graduada em jornalismo, graduada em direito, por isso eu estou até tendo cuidado ao tratá-lo, mestre em comunicação e doutorando em comunicação, Flávia Daniela Delgado, que é professora universitária já há quase 2 décadas e há mais de uma década e meia, coordena, né, cursos em diversas faculdades, experiência em diversos grupos. Flávia, obrigado por aceitar esse convite nesse nosso bate-papo. Eu queria que você falasse para o jovem, esse jovem que é segundo ano, né? A gente chamava de colegial, está um pouquinho velho, né? Na nossa época era. Ensino médio. Os secundaristas, né, que estão para entrar no mercado de trabalho e também na faculdade, mais do que conhecimento, cultura geral, matéria, um aluno é melhor que o outro, eu queria que você falasse um pouco o que você sente falta nesse pessoal que está chegando para você, os alunos dessa geração que chegam para a faculdade, me parecem às vezes um pouco cru, um pouco inexperientes. Isso assim, 17, 18 anos, desde Adão e Eva, é uma idade complicada, mas assim, especificamente hoje, qual a dificuldade que você encontra nesse jovem? Decisão, marra, uma certa arrogância? Estou falando o que eu acho um pouco, mas eu quero ouvir a voz da especialista. Você é professor também, então você já está acostumado a lidar um pouco com esse jovem. Então, obrigada pela oportunidade de participar desse projeto, que eu acho super importante. Tem 2 coisas, Vitor. Esse jovem, do lado, como estudante, ele não entende o que é universidade. Então, muitas vezes eu me deparo com alunos que vêm com pai e mãe, que vêm querer, por exemplo, conversar sobre uma nota de um professor. Às vezes um aluno já maior de idade, com 18 anos, ele chega com o pai e a mãe querendo conversar ou discutir uma nota de um professor. O que eu sinto é que pais e filhos não entendem que universidade é ensino superior, que universidade é uma outra categoria, que o tempo da escola ficou para trás. Então, eu não vejo independência nesse jovem. Ele está muito ainda agarrado no pai e na mãe, o que é normal, né? Porque eu me coloco no lugar dos pais, você teve a vida inteira ali o apoio da direção, da escola, professor e tudo mais. Às vezes, crianças que estudam uma vida inteira numa só escola, e eu estudei em escola de freira, e foi assim, eu estudei dos 7 aos 17 anos numa mesma escola. Mas, diferente da minha época, da nossa geração, quando eu fui para a universidade, eu já era uma adulta. Os meus pais me soltaram e confiavam em mim. Então, eu nunca, por exemplo, meus pais nunca foram na faculdade para tentar discutir uma nota com a coordenação do curso, coisa que eu vivencio. Pois, eu vejo muito isso. Isso acontece muito no dia a dia? O tempo inteiro. E vou te dizer mais, não foi sempre assim. Eu tenho reparado isso de uns 5, 6 anos para cá. Eu sou coordenadora há 10 anos, 11 anos vai fazer esse ano. Então, no início, o aluno ele era um pouco mais amadurecido, e os pais também. Hoje eu atendo pais e mães, a casa é aberta, a gente conversa, por mais que a gente explique, olha, se seu filho é maior de idade, eu teria que estar conversando apenas com ele, mas o que eu vejo é isso, pais muito agarrados aos filhos, filhos pouco independentes, que não compreendem a noção de ensino superior, que é uma outra esfera da formação do cidadão, com pluralidade de didáticas dos professores, eles não entendem isso. Você tocou num ponto importante, professora Flávia. Professora e coordenadora e doutora, mestrando. Não, doutora quase não, ainda não. É um ponto importante, porque assim, a faculdade tem basicamente, mas basicamente 2 funções. Uma é formar mesmo, intelectual, cultural, dar bagagem, aumentar o nosso visão de mundo, repertório, cultura, nunca é demais enriquecer. Não é só uma técnica de uma profissão, é muito mais do que isso. Essa é a segunda parte, assim, formar para um mercado de trabalho específico. Engenheiro, médico, dentista, jornalista. Você concorda que um curso técnico até poderia fazer isso, mas a universidade se propõe uma coisa muito maior que isso. Exatamente, é por isso que, mas assim, basicamente tem essas 2 funções, tem mais, mas assim, formação cultural e profissional. Isso. E varia muito dependendo da área, né? A área de humanas, exatas, biológicas, cada curso tem sua peculiaridade. Mas você chamou atenção para um comportamento que eu percebo também como professor universitário comum entre pais e filhos, que é um problema
não só na universidade, para essas pessoas que chegam à universidade, na relação direção, reitoria e professor-aluno, como no mercado de trabalho. Porque no mercado de trabalho não há paternalismo, não há, né, esse tipo de passar a mão na cabeça, não há a menor hipótese de um chefe receber a mãe ou o pai para falar assim, eu não gostei da bronca que você deu no meu filho, eu não achei justo que ele ficasse de plantão no carnaval, ou tinha que entregar o trabalho até as 3 da tarde, mas ele perdeu o ônibus. Ele perdeu 15 minutos do seu prazo. Esse tipo de coisa não funciona assim. E eu percebo de verdade um problema grave em relação aos alunos, porque esse curso aqui não estou falando exatamente para minha profissão, né? Eu sou jornalista de formação, sou pós-graduado em letras, mas é um problema geracional que não independe da área. Pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um jornalista, pode ser um enfermeiro, assim. A questão da independência e de tomar atitude e se agir como profissional e de não ser cliente, né? Que é um problema de se achar cliente. Não que nós vivemos numa ditadura que a faculdade manda acabou, vamos voltar para a palmatória, no trabalho tem que ir escravidão, não é isso. Mas existe uma coisa chamada hierarquia, existe uma coisa normas, existe uma coisa que não é negociada. Prazo, horário de chegar é o mesmo, não tem negociação, horário de trabalhar, assim. Então, assim, e é uma geração que eu sinto isso, mas assim, você é uma profissional que tem um contato maior que eu, né? Porque você lida diretamente, você é o coordenador, é com você que chega o chororô do aluno, o chororô, então assim... A reclamação sempre lá. Você acha que esses alunos estão preparados para o mercado de trabalho? E para ter uma relação assim, madura, não de ditatorial, mas hierárquica, entender que você não sente o universo, que você não sente da casa, que você não é o filho único que manda no quarto. Eu acho que esse jovem vai ter muita dificuldade em enfrentar as pedras do caminho. Eu disse um outro dia para um amigo meu que essa juventude, o pessoal que chega nas universidades hoje em dia, parece feito de vidro. Então, porque a gente encontra muitas pedras no caminho, né? Obstáculos o tempo inteiro. E eles não estão... Muitas vezes eu vejo um jovem fragilizado, talvez por excesso de proteção desses pais. E aí eu vou voltar um pouquinho antes da juventude. Será que nós não estamos protegendo demais as nossas crianças? Cercando as crianças de todos os cuidados contra as cidades violentas que nós vivemos, o mundo está cada vez mais perigoso para os filhos, mas será que a infância não está sendo super protegida e quando esse sujeito ele vira jovem, ele fica sem saber como lidar, não tem mais aquela proteção dos pais e ele não sabe como lidar com o obstáculo. Então, quando ele chega, me parece isso, que quando ele chega na universidade... E logo depois no mercado de trabalho, a primeira bronca que ele tomar, ele vai quebrar. Ele não sabe lidar com a frustração. Ponto, porque assim, eu até concordo em parte com o que você disse, professora, mas assim, chegou aqui já. O que não foi feito, não tem como, a não ser numa sessão ali de análise, enfim. Mas a criança virou jovem, virou adulto, ou deveria ter virado adulto, e ingressou na faculdade, chegou no curso superior. E vai ouvir não. E ela não vai trabalhar onde ela quer. Assim, ela não vai começar a carreira dela no cargo que ela quer, na empresa. Talvez uma pessoa em 100, mas assim, o normal não é esse, assim, né? E na sua experiência de como o jovem chega na universidade com 18 anos, alguns que entram direto, um pouquinho mais velho, para o jovem que sai, porque muitos ficam pelo caminho. Muitos. Os que saem são os que... O que eles aprendem nesse caminho? Como eles lidam com essa relação? Eles aprendem na marra? Ou você acha que os que ficam são os que já estavam preparados? Ou é possível se adaptar? Você acha que é um choque de realidade? Eu acho que a universidade consegue fazer muita coisa em preparar. Na verdade, como eu penso o seguinte, que a gente não está aqui apenas para formar profissional, mas para formar um cidadão melhor. Então, que saiba lidar com as frustrações, que saiba ouvir o não, que saiba entender que suplantar as pedras faz parte do processo de aprendizado e que essas pedras esses obstáculos vão ser muito numerosos. Eu tenho dúvidas se todas as pessoas que saem da universidade saem preparadas, mas a gente tenta fazer a nossa parte e mostrar o seguinte, o mundo não é cor-de-rosa. Mas também tem sido complicado para o jovem viver no mundo de hoje, nesse mundo distópico, tudo
as utopias já não existem mais, então é muito difícil para ele, é muito cruel, muito mais cruel ele entrar no mercado de trabalho hoje do que foi para a nossa geração, por exemplo. Nós tentamos fazer a nossa parte, mostrando aos alunos que esses obstáculos vão existir, que tudo bem esses obstáculos existirem e você pode, se tiver força de vontade e vontade mesmo, né? Iniciativa, você pode suplantar essas pedras, mas e que elas vão existir. Agora, eu não sei se a gente tenta passar essa mensagem o tempo inteiro na universidade. Quem estava preparado, obviamente, vai conseguir encarar isso de maneira mais fácil, mas esse aluno que veio despreparado, a gente tenta forjá-lo. Tem um ditado que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. A gente tenta agitar o mar durante a universidade para que ele aprenda desse mar agitado. Isso aí que tem nascer em Vitória, capixaba, né? Porque aqui em São Paulo não tem mar. Mar agitado, mas é isso. Ou se a gente puder mudar essa metáfora, tá bom. Soldado bom não é forjado num campo de batalha, num campo que não tem batalha. Então a gente tenta mostrar as batalhas porque essa faz parte da vivência da universidade. É claro que a gente... Também não dói, né? Não dói, não. Não, acho que não. Agora, uma coisa interessante, já partindo para a parte final do nosso papo, a professora é muito ocupada, né? Enfim, em relação a uma coisa que eu acho bastante interessante do seu trabalho, que também acumula com o professor, né? Que você, além de coordenadora pedagógica e babá... Não, babá não, isso é intriga da oposição. Eu sou bem menos babá do que vocês imaginam. Eu te conheço já há bastante tempo, sei que você seleciona cursos diferentes e tal, e na sua grade você pega alunos bicho, né? Aliás, eu acho uma vergonha vocês escreverem bicho com X, né? Escreve com CH mesmo, que na faculdade que é feio. Mas enfim, você pega os calouros, né? E leciona algumas disciplinas também para veterano, para que a gente chama TCC, conclusão de curso, assim. E aí você lembra, né, alguns alunos, lógico que a gente dá aula para 50, 60, 70, alguns marcam mais, né, alguns chamam mais atenção pelo envolvimento, pela capacidade intelectual, pelo interesse. Pela aptidão, pela carreira. E a gente percebe, né, nos que dão certo, essa melhora nesses essa evolução. E a evolução não é assim, puta, não sei operar, agora eu sei, não sei fazer um texto. É mudança de mentalidade. De mentalidade. De um secundarista para um profissional e para um ser adulto. Né? A gente percebe isso em algumas pessoas. É de mentalidade mesmo. De grandeza de alma mesmo, de compreender que, olha, o professor não me deu a nota. Nossa, se eu não tirei, não foi o professor que me deu um 0, fui eu que não me empenhei o suficiente. Mas eu me empenhei tanto, mas o meu desempenho foi diferente. Então, perceber essas discrepâncias, eu acho que o aluno, quando ele tem esse grau de maturidade, e é muito bonito de ver, a gente, nossa, nosso trabalho deu certo. Porque quando isso não acontece, a gente pensa assim, nossa, onde foi que eu errei? Tem 4 anos que esse sujeito está comigo na universidade e ele não amadureceu. E quando isso acontece, é uma grande vitória para quem é professor e para quem é coordenador também. Agora, tem uma coisa que eu não sei se eu falei aqui, porque assim, eu também tenho que fazer a defesa do jovem. Já foi um dia, né? Há muito tempo já fui. Não, nada disso, eu sou jovem há mais tempo, só isso. Eu sou jovem há bastante tempo. E pretendo ser durante muito tempo ainda. Uma coisa em defesa do jovem, é muito difícil ser jovem hoje em dia. Para e pensa. Essas pessoas, os jovens que podem nos assistir, os pais de jovens que estejam nos assistindo agora, vejam só, eles nasceram no mundo, a gente está chegando agora numa geração que é a geração que cresceu sob a égide da tecnologia. Então esse sujeito, ele foi criado com a história dos likes, das redes sociais. Então, se eu gosto, eu ganho like. Se as pessoas gostam de mim, elas compartilham, retweetam, repostam o que eu gosto. Então, isso é um sinal de estou bem na fita. E quando eu não gosto, eu bloqueio. Então, o meu amigo fez alguma coisa comigo, eu vou lá e bloqueio na rede social. Então, eu não gosto, eu excluo da minha vida. A gente faz assim, dá o dedinho. Assim. Não é? Então, agora eu simplesmente excluo. É muito difícil para ele lidar com uma frustração que ele não pode excluir, fica aquela frustração ali em cima dele. Como é que ele tira isso da vida? Na rede social, na tecnologia, eu tiro. Então, assim, isso é uma coisa. E, assim, é tudo muito fácil também para o jovem. Por exemplo, quando a gente era mais jovem, a gente ouvia uma música no rádio e pensava,
Qual é essa música? Como é que eu vou descobrir? Como é que eu vou comprar um... Não tinha Google, né? Não tinha Google. Tudo hoje você dá um Google, você descobre, era muito difícil. Tudo. A gente, desde muito cedo, nós tínhamos a dificuldade e sabemos melhor como lidar com ela. Então, assim, a culpa é só da tecnologia, que facilitou tudo isso para o jovem, e de repente, quando ele se vê diante da dificuldade... ele se vê diante da dificuldade, agora é mais difícil suplantá-la. A culpa é só da tecnologia? De quem é a culpa? Pode-se falar em culpa? Eu acho que sim. Professores, alunos, família, todo mundo tem que trabalhar junto, porque a juventude não é uma fase fácil. E assim, a gente achava que quanto mais a tecnologia avançasse, a sociedade avançasse, mais fácil seria a vida. E a gente tem percebido que, pelo contrário, tem sido muito sofrido, às vezes, ser jovem e passar por todas essas transformações no mundo que ele não está mais acostumado a lidar com tanta dificuldade. Vou aproveitar esse seu toque da tecnologia para fazer a última pergunta para você, professora Flávia. Eu estou falando demais, né? Não, está acrescentando muito, está muito gostoso o papo. Em relação à tecnologia, ela deixou o mundo mais segmentado, claramente mais segmentado, porque você consegue acessar exatamente aquilo que você quer. Você falou de música agora há pouco, não basta ouvir uma rádio rock, eu quero ouvir uma rádio punk rock ou hard rock, eu não quero, eu quero só uma banda, eu quero ouvir só Ramones. De Israel, por exemplo. Enfim, você não tem você tem uma coisa muito específica. E é uma coisa muito comum que a gente ouve, não só na faculdade, desde ali da quarta A até a faculdade, que é uma coisa que me preocupa muito nos jovens de hoje, porque minha formação é na área de humanas, né? Enfim, que é aquela coisa do, para que eu quero saber isso? Eu vou usar isso aonde? Porque a faculdade não é uma coisa assim só, como aliás os bons colégios também não são só coisas de imputar conhecimento para você usar ali no dia seguinte. Porque nada é inútil, né? O que você aprende, por exemplo, numa faculdade, qualquer faculdade de humanas, você tem uma formação em filosofia, em sociologia, que não é do curso específico. Eu sou graduado em jornalismo e tive que ter uma formação em antropologia, sociologia, filosofia. Quem é da área de exatas, de biológicas, não faz só aquilo que... Não precisa um engenheiro que sabe fazer de adulto, não consegue conversar sobre nada, o cara vai num lugar, não consegue entender uma arte, não consegue entender que paisagem é, ou estou falando de forma bem estereotipada, mas enfim. Também me preocupa muito isso, assim, esse imediatismo que a tecnologia trouxe, de querer saber, eu vou usar isso para quê, quando? Porque assim, cultura geral e conhecimento, na pior das hipóteses, atrapalhar não vai, né? E quase sempre ajuda. Nem que seja numa entrevista de emprego, sim, que surja um assunto sobre esporte, sobre política. É um diferencial. Aí você conhece a palavra, o cara vai com a sua cara porque você tem o papo flui e já ajudou na sua profissão uma entrevista de emprego. Né? E você não percebe isso nesse jovem, assim, um pouco caso com conhecimento geral, com uma coisa assim que, para que eu quero saber, assim, uma certa preguiça, um certo imediatismo que eu acho que a tecnologia também tem um pouco de culpa. Eu acho que ela sempre existiu. A tecnologia multiplicou, né? Então o fato de eu ser mais focado, para que eu preciso? As universidades hoje têm disciplinas assim que eu acho muito louváveis, né? De empreendedorismo para todas as áreas, de comunicação, expressão, de ética e cidadania, de responsabilidade socioambiental, são disciplinas que são assim comuns a todas as áreas, né? Em todas as universidades onde eu já lecionei, todos os cursos, da engenharia à odontologia, passando pelo jornalismo, então absolutamente todas têm essas disciplinas que são quase que institucionais. Uma certa preguiça em relação ao conhecimento. Quando eu tinha aula de física, por exemplo, eu falava assim, onde é que eu vou usar isso? Mas onde é que... Nossa, química inorgânica, onde é que eu vou usar isso? Química orgânica. Você também é de humanas, né? Eu também sou de humanas. Mas veja, acho que assim, faz parte da certa rebeldia de ser jovem. Sim. Eu acho que vai... Mas eu acho que a tecnologia exacerbou isso, com certeza. A hora de você dar o pulo, a hora que você muda de jovem para adulto, eu acho que é a hora de você também dar o start de começar a enxergar as coisas que eu também não enxergava no colegial, sim, também não queria ver XY na minha frente, eu chorava. Então, não estou fazendo tipo aqui. Então, eu dou aula no ensino superior, mas eu já tive uma experiência de 2 anos no ensino médio. Então, eu dava aula de atualidade para os alunos. Eu chegava na lousa e olhava aquelas aulas de química, assim, eu olhava para os alunos e falei assim, um dia, vocês hoje não entendem, né, por que vocês precisam saber, mas um dia vocês vão entender. Ai, professora, fala para mim que lá na faculdade não vai ter isso.
falei, olha, no meu curso não tem mesmo, mas isso vai fazer falta para você. Então, assim, essa certa rebeldia em relação a conhecimentos que não são especificamente da sua área, acho que isso sempre vai existir. Eu vivi isso quando era mais jovem também, mais jovem. Mas eu acho que essa certa preguiça, a tecnologia, essa preguiça de entender o macro, conhecimento como um conjunto macro, a tecnologia exacerbou sim. Só que é isso, quando você vai para o mercado de trabalho, por exemplo, um sujeito que quer ser jornalista, para que ele vai entender como funciona a mecânica dos motores? E a gente tenta explicar em sala de aula o seguinte, muito bem, lembra aquilo que você aprendeu no ensino médio? Vai que você vai trabalhar numa revista especializada na área de mecânica. Sabe aquele conhecimento que você desprezou, achava que nunca mais você ia usar? Tá aí pra você. Fez falta quando eu cobri Fórmula 1 a primeira vez, né? Pois é, aí você tem uma coisa prática, um fato prático. Não foi combinado, hein? Não foi, né? Nada que foi combinado. Então, mas é exatamente isso. Rebeldia em relação ao conhecimento? Oi? Eu não continuo entendendo nada, mas me fez falta quando eu cobri Fórmula 1. Em algum momento, nenhum conhecimento precisa ser desprezado, mas a gente só vai entender isso mesmo com o passar dos anos e com a maturidade, quando as situações se apresentarem para nós. Se a tecnologia, agora eu não sei te dizer se a tecnologia exacerbou isso ou se ela até amplia. Imagina na nossa época, por exemplo, você dar um Google e descobrir rapidamente algumas informações ali, quanto isso não ajudaria? A enciclopédia Barça, eu estudei com a Miradora Internacional, ainda na minha época isso não, né? Tá certo, professora Flávia, eu não sou o Clodovil, mas olha ali para a lente da verdade. E eu queria que nada é combinado. Desse uma pinceladinha final, assim, uma dica que você acha que eu não dei, eu não perguntei, que você queria dar para o jovem, esse jovem que está ali no segundo grau, ou no começo do segundo grau, no ensino médio, e que está pensando em escolher um curso, como você acha que ele deve fazer essa escolha, a importância disso na vida dele profissional e pessoal, acho que nas duas, enfim. A dica é sua, não é minha. Então vamos lá. Tem que ser uma dica só? Mulher fala, né? Machismo é uma coisa séria. Não, olha só, acho que a primeira coisa, para quem está em busca do que vai ser para quem está em busca do que vai estudar, né, do que curso vai escolher para a sua universidade, primeira coisa, tente buscar ajuda de profissionais. Converse com seus amigos, converse com seus pais, converse com pessoas que já trabalham na área, faça testes vocacionais, faça 1, 2, 3. Eu fiz um teste vocacional uma vez e deu 80% de comunicação, 7% de direito e 3% de música. Eu não sei tocar nem flauta doce, mas 3% de música. Enfim, era uma aptidão, um gosto meu. Eles às vezes revelam coisas que são interessantes, eu acho que é válido de qualquer forma. Isso é uma coisa. 2, não tenha medo de errar. Aposte numa carreira que você tem alguma aptidão. Em 22 anos eu mudei 4 vezes de carreira. Então, eu estudei para ser juíza, depois eu desisti e virei repórter de TV, depois eu desisti e virei assessora de imprensa, depois eu desisti e virei professora no espaço de 20 anos. Então, quando a gente tem 17 anos, é muito cruel a gente ter que decidir o que é para a vida inteira. Não tenha medo de errar. Você tem a vida inteira pela frente. O que você decidir agora, se o caminho estiver errado, não tem problema. A vida é muito longa, as oportunidades são muitas, o mundo é muito vasto, então se permita acertar e errar. Obrigado, professora Flávia Daniela Delgado, por essas palavras. Tenho certeza que bom. Vão agregar bastante aos jovens que estão acompanhando o curso. Isso, hoje você ouviu o papo com a Flávia Daniela. Ela vai voltar ainda nesse curso. Eu sei que ela fala bastante, não cabe em 2 horas. Não vai dar, né? É muito conteúdo. Mas é isso, gente. A gente volta daqui a pouco.